Vocês estão vendo, né? Sim. Vou falar com vocês Bonito. hoje sobre os 10 mandamentos. Você viu que lindo? Essa nosso logo é muito linda. Eu adoro. Depois a gente vai mandar uma camiseta para você também, Mafê. Você vem buscar. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre os mandamentos. Eu já dei uma primeira introdução na semana passada. Mas os 10 mandamentos, ele foi passado de Deus para o profeta Moisés. E depois Jesus veio à Terra e só aperfeiçoou esses 10 mandamentos. E o que são eles? São as leis que Deus nos trouxe para ajudar o homem a ser conduzido para a vida eterna. Porque sem essas leis, se a gente não tem uma mínima de organização, principalmente nós, homens, que somos completamente materiais, né? Nós somos muito focados na terra. Se a gente não tiver nenhum freio para nos regular, vira uma bagunça e a gente perde completamente o controle das nossas ações, não só com a sociedade, mas também com Deus. E ela também nos ajuda, nos guia, não só para nos regular, mas para direcionar a nossa alma para o céu. Né? Lembrando que aqui na Terra nós estamos apenas de passagem, como uma espécie de provação, uma espécie de. É um tempo que a gente passa para fortalecer o nosso espírito, para preparar a nossa alma para a verdadeira felicidade que é o céu. E para que a gente consiga ali, ó, evoluir essa alma, evoluir esse espírito que depende de um corpo material, nós precisamos desses 10 mandamentos, tá? Aí a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente fala assim, ai, mas a Igreja Católica ela só serve para nos mandar, para nos proibir de certas coisas, para falar que as coisas que a gente faz é pecado, para nos frear. Mas lembre-se, primeiramente, não só a questão da regulação das nossas ações, mas que as coisas precisam ser difíceis mesmo. Porque se nós não passarmos por esse desafio, se não for difícil, se nós não nos sacrificarmos, não tem nenhum mérito na nossa salvação. Então, claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos obedecer os 10 mandamentos ou não. Cabe a nós fazer isso, Deus não vai nos impor nada, porém, é nosso mérito. Aí sim eu mereço o céu quando eu escolho o bem, quando eu faço a minha ação pautada no que Deus quer para nós, tá? Então, falando primeiramente do primeiro mandamento. E aí, só eu quero que a cada um dos mandamentos que eu falar aqui, eu quero que depois vocês vão pensando na época de catequese de vocês. Porque quando eu aprendi sobre os 10 mandamentos a primeira vez, o que a gente aprende na catequese? Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar pai e mãe. Não roubar, não matar. E fica só por isso. Fica só nessa primeira linha aqui, ó, nessa tênue linha do que é. Então, ó, não roubo. Eu amo a Deus, pronto. Também não mato. Eu também não traio meu marido. Será que é só isso que Deus quer de nós? Será que é tão simples assim as coisas? Ou será que a gente que torna as coisas mais simples, a gente não aprendeu de uma forma mais profunda para que seja mais fácil para a gente? Porque é fácil amar a Deus assim. Eu amo, tá? Assim como eu também amo meu marido, eu amo minha filha, eu amo meus amigos. Será que é só isso? Vamos destrinchar cada uma das coisas aqui e a gente vai ver que a gente peca mais, erra mais do que a gente acredita. Então, a primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, é, antes de mais nada, ter Deus em primeiro lugar. E o que acontece hoje? Nós, homens, tendemos a focar tanto no nosso material, na nossa parte enraizada, né, colada na terra, que é a matéria, que a gente acaba por cultivar um endeusamento por nós próprios. Então, nós endeusamos, porque é tudo sobre, é o meu negócio, é o meu trabalho, é sobre o meu mérito, o meu esforço, e esquece de toda a potência de Deus. Não é sobre você. O seu trabalho, você tem sucesso no trabalho, mas por quê? Porque Deus é muito
O mérito todo aqui é você colocar Deus, inclusive, no seu trabalho. Não, eu sou bem-sucedido no meu trabalho, mas porque Deus está comigo. Porque eu faço tudo perante o amor de Deus. Eu trago essa minha obra do trabalho, por exemplo, a Deus, eu ofereço a Ele. Por isso que eu sou tão boa nisso. Ele tem mérito e não eu, tá? E ali por diante. Mas se a gente for ver bem, nós temos toda aquela soberba, né? De que, eu sou inteligente, olha, eu sou bom, olha, eu sou uma boa cozinheira, eu sou a melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E muitas vezes nos endeusamos outras pessoas. Então, seja um famoso, um ator, como fala? Um cantor. Para os adolescentes, isso é muito mais palpável, né? Ama a Madonna, a Taylor Swift, o Michael Jackson. Então, endeusam certas pessoas e esquece que ninguém é melhor, ninguém é mais do que Deus, tá? Para esse amor, Deus nos pede que tenhamos fé, que tenhamos esperança e que tenhamos caridade. A fé é acreditar de que tudo está pautado em Deus e de que você precisa acreditar de que coisas boas hão de vir. Porque, novamente, você o ama, você acredita nele. E a caridade, que é fazer o bem sem pensar em si. Porque o fazer o bem para o próximo, sem olhar, olha como eu sou boa, olha o que eu fiz, olha para preencher o seu ego, não é antes de mais nada. Eu estou oferecendo para o próximo porque ele é filho de Deus também. Quando eu faço algo para o próximo, eu estou fazendo algo a Deus. Então eu amo o próximo, eu amo a Deus como consequência. Na verdade, eu amo a Deus, então eu amo o próximo como consequência. E me desfaço, inclusive, de mim. Eu saio da minha soberba de que, eu não vou ajudar. Não, eu estou aqui no meu canto, eu sei o que eu estou fazendo, eu já estudei, eu já acordei, eu já fiz o meu. É você se doar muitas vezes, tirar o pão da sua boca e dar para o próximo. Porque o próximo é Deus, tá? Quando nós pecamos contra esse amor a Deus, primeiramente, quando nós temos esse culto, essa soberba muito grande, de que Deus tem que nos provar que Ele existe, de que as leis de Deus devem se sobrepor, devem se adequar aos meus pensamentos. E quando nós deixamos de ter esperança, quando nós pressupomos sobre algo, como, por exemplo, a presunção. Então, por exemplo, o que é essa presunção? Eu peco contra a esperança. Eu vou em um bar onde eu tenho o vício do álcool, mas eu vou dizer, olha, eu não estou bebendo, eu estou me controlando contra o álcool, eu não posso beber. Mas eu vou lá só para encontrar os meus amigos, eu não vou beber. Eu estou sendo presunçosa, porque eu estou me expondo ao perigo na esperança de que Deus vai me ajudar. Isso não é esperança. É você tentar a Deus. Não, Deus vai me ajudar. Mas você está se expondo ao perigo burramente. Você sabe que é o seu perigo, você sabe que é um perigo. Uma outra presunção é você, por exemplo, fazer sexo fora do casamento, você ter relação sexual sem camisinha, e Deus não vai me dar, Deus não vai me dar essa coisa de ter filho agora. Não, tá nas mãos de Deus. Você está sendo muito presunçoso. Você está fazendo algo errado, você está fazendo algo que não deve, e está jogando nas mãos de Deus um ato que não deveria ser feito. Uma outra forma que a gente peca nesse primeiro mandamento é o desespero, que é algo oposto contra a presunção. Então, antes eu tinha esperança de que Deus ia me ajudar, agora eu não tenho esperança nenhuma. Agora eu tenho desespero, eu não tenho fé, eu não tenho esperança. E isso perde a nossa alma, né? Está muito associado ao desânimo, a aula que a Lê já deu para a gente aqui, também está disponível lá no nosso YouTube, as aulas para vocês assistirem. Mas nós entramos em desespero de tanta coisa, então, ai meu Deus, eu não tenho trabalho,
a minha mãe morreu, eu não tenho ninguém. Nós deixamos de confiar em Deus, de que coisas boas virão. Isso também é um pecado contra Deus. Além disso, abusar da confiança de Deus, então, que nada mais é do que eu também falei anteriormente, isso é a presunção. Abandonar os meios necessários para a salvação, ou seja, se você ama a Deus sobre todas as coisas, é seu dever estar em oração a todo momento e frequentar os sacramentos, que vai ser uma aula que nós vamos dar para vocês também. Frequentar outras igrejas, ou seja, você abandona a sua fé, você ir em qualquer igreja evangélica, igreja budista, nem sei se é igreja, templos budistas, centros espíritas, porque todo mundo, tudo leva a Deus. Não, a Deus que nós estamos falando aqui, que é toda a verdade pautada na Igreja Católica, que a gente também vai dar aula para vocês sobre isso, é um só. Ele é um só, mas é da nossa igreja. Se você frequenta outras igrejas, você abandona a sua fé, você abandona o credo que eu falei na semana passada com vocês. Tá? Então, isso também não é amar sobre Deus sobre todas as coisas. Você está indo para o que te convém e não para o que você precisa ouvir. Deixar de se levar pela vergonha ao defender a fé, e isso é uma coisa que acontece muito, inclusive, às vezes comigo. Pode ser que aconteça muitas vezes com você, então, ao longo dessa aula, vai fazendo um exame de consciência aí já. O que acontece comigo? O que eu já fiz? O que eu preciso mudar? Às vezes a gente deixa de falar sobre a nossa fé, ou deixa de falar sobre o que a gente acredita por vergonha. Muitas vezes, eu tô com a Helena no carro, e agora eu tô rezando o terço com ela no carro, para ir para a escola. E antes eu ficava assim, ai, coitada, ela vai ficar rezando o terço comigo. Ah. Eu vou escutar o quê? Galinha pintadinha? Que bom que ela. Eu deixei de ter essa vergonha de rezar na frente dos outros, ou de achar, coitada, a Helena vai ficar a escutar o terço comigo. Não, é isso, é a nossa fé. Eu vou falar sobre os filhos também daqui a pouco, no honrar pai e mãe. Mas é deixar de ter essa vergonha, porque muitas vezes, inclusive, é o nosso lado terreno tentando nos tirar o espiritual que se sobressaia. Outro pecado contra esse mandamento, receber indignamente os sacramentos. Então, por exemplo, se eu estou em pecado mortal, se eu vivo um casamento em que não foi abençoado na igreja, eu não posso me comungar. Ou se eu estou em pecado mortal e não confessei, eu não posso me comungar. Isso é um dos sacramentos mais comuns, né? Que a pessoa vai lá e fala, não, eu sou digna de Deus, eu vou lá e eu comungo. Ou a pessoa que não confessou, está em pecado mortal, e aí ela fala, ah, não, eu já conversei com Deus, já tive, eu não preciso conversar com o padre. Não preciso receber o sacramento da confissão, porque eu já me acertei com Deus. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Pequenas mentiras que nos contamos para nos livrar das enrascadas. Quando nós mentimos, nós nos afastamos de Deus. E as mais singelas mentiras faz com que nós machucamos a Deus. E olha só, vamos falar sobre isso nos próximos mandamentos, mas tomar pílula, por exemplo, para prevenir de possíveis problemas, como, por exemplo, tomar anticoncepcional, que você tá, eu vou seguir aqui no meu prazer, no meu ato sexual, mas eu vou tomar essa pílula aqui para eu não ter o problema de engravidar, porque eu quero fugir do problema. Eu só quero o prazer da história. Eu não quero o problema, tá? E aí também é o pecado, o sacrilégio e a superstição. Então, é você acreditar que o trevo de 4 folhas dá sorte, é você
fazer o sinal da cruz quando vê um gato preto. São superstições que, mais uma vez, nos afastam da fé, que tira Deus como centro da nossa vida, como o Deus onipotente, e também a falta de estudo, né? Seja uma pessoa, na verdade, a falta de estudo, ou seja, você não conhece da sua fé, então você não estuda, você não ama o suficiente, você não consegue seguir a esses mandamentos. Mas também leituras indevidas. Então, se eu leio sobre o Café com Deus Pai, que é o que está muito em alta, mas é uma leitura evangélica, foi um pastor que fez aquele livro. Muitos católicos leem hoje e acham tudo lindo, acham tudo maravilhoso, mas eu ganhei esse livro na minha ida ao Brasil e a Alessandra ganhou esse livro também. Enviaram para ela. E ao abrir esse livro, por curiosidade, você acaba por ver que foge da nossa fé. Que, por exemplo, eles dizem que vamos ter paciência, tenha fé em Deus, que as coisas ruins acontecem, mas Deus vai agir e você vai se salvar. Que não é para você, que o sofrimento não é algo, eles não falam que o sofrimento é algo digno de Deus, que a cruz faz parte de nós. Que para você ser salvo, você precisa fazer obras, você precisa se fortificar, você precisa atrás de virtudes. Você precisa enfrentar esses problemas que nós temos, as manchas que nós temos como seres humanos. Eles acreditam que para você ser salvo, basta você ter fé em Deus. E aí nós, como leigos, nós somos muito pequenos, a gente vai achar, ai, tão bonito, gostei disso daqui. Não foi isso que Jesus ensinou para nós e que a Igreja Católica nos prega. Então, essas leituras indevidas, elas são muito perigosas, porque elas nos afastam da verdade de Deus. E nós também pecamos contra esse primeiro mandamento. Vamos falar agora sobre o segundo mandamento, que é não falar o santo nome em vão. E isso nos diz respeito não só a juramentos, então eu juro por Deus que eu fiz algo, que o que eu fiz está certo. Não, eu juro por Deus que estou falando a verdade. E você está falando em falso, ou você está jurando, está falando tanto, está pedindo por tanto, coisas que Deus nem merecia estar ali no meio. Será que você é uma pessoa tão honesta, tão desonesta assim, que você precisa de Deus para poder estar ali como testemunha de ti? Será que você não viveu uma vida, muitas vezes de mentira, muitas vezes de enganação? E que as pessoas, esse histórico seu, ele é tão ruim que às vezes você está falando a verdade. Você precisa de Deus para te provar ali, porque você está falando, porque você agora está falando a verdade e ninguém acredita em você. Ou ainda, você faz esses juramentos e realmente são falsos. Esses votos falsos, eles dizem respeito aos votos dos padres, tá? Das vocações. Porque os padres, os sacerdotes, eles fazem voto de castidade, de caridade, de pobreza. Então, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Não vou julgar o padre Fábio, tá? Mas eu quero trazer um exemplo aqui do que acontece. O padre Fábio, às vezes, está ali todo pomposo, está sempre fazendo propaganda de óculos, sei lá, eu nem sei, Ray-Ban, para mim é o mais caro que tem. Ray-Ban, Rolex, está sempre todo pomposo. Isso é o voto de pobreza que os padres fazem? Não, então ele jurou em falso quando ele se ordenou, tá? Além disso, as promessas que nós fazemos, eu, por exemplo, quando eu fui a Fátima, agora dia 29 de dezembro, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de não tomar café por um ano. E, gente, pode parecer, porque eu penso na pessoa que faz promessa, sou eu. Eu tô o tempo inteiro, eu sou a colérica que adora
Eu tô sempre me impondo promessas, me impondo sacrifícios. Então, vocês me vêm sempre falando, olha, eu tô sem comer açúcar. Quando eu conheci a Alessandra, eu estava um tempo sem comer industrializado, que é super difícil. Só que, olha, para mim, o mais difícil de todos tem sido o café em si. Aquele cheirinho do café que eu sinto do Vinícius quando ele acorda. Aquela vontade de tomar café, que todo mundo tá tomando café depois do almoço. E aí eu vou falar assim, ai meu Deus, eu nem quero mais o que eu pedi, então eu vou tomar café. Ah, não, eu tô muito fraca, esquece, Nossa Senhora, o que eu pedi, eu vou tomar café. Isso não deve ser feito, isso é um pecado sério contra o segundo mandamento. As promessas, elas não podem ser banalizadas. Só quem pode fazer isso é o sacerdote. Então, se, por exemplo, por algum motivo, vamos supor aqui que eu fiz uma promessa relacionada a não comer carne, tá? E eu engravidei e eu tô com o ferro baixo, eu tô com problema de anemia. Eu vou comer carne assim deliberadamente? Não, eu falo com o sacerdote. E o sacerdote comuta essa minha promessa. Ele troca por uma outra. Então, ele é o intermediário de Deus. Eu falo com ele primeiramente para ele me ajudar, para ele me conduzir a uma outra promessa, tá? Mas não fazer promessa e simplesmente deixar de fazer, gente, porque nós estamos pecando. Parece que a gente está só falando, jogou a palavra ao vento, mas não. Nós estamos sujando a nossa alma com isso. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. E isso, apesar de ser algo tão banal, isso é tão polêmico e a gente faz tanto errado. Pode parecer coisa simples, né? Mas é obrigatório nós irmos à missa todo santo domingo. E pensa, gente, se faz importante essa imposição, porque é uma vez na semana, pelo menos, que nós vamos guardar o dia para o Senhor. Nós vamos guardar, na verdade, não é nem o dia, né? É 1 hora para o Senhor. E se a gente não faz esse mínimo, olha como nós estamos muito abaixo, como nosso espiritual está muito frágil. Então, que a gente fortaleça a nossa fé, que a gente mostre, primeiramente, o nosso amor para Deus, que amor não é sentimento, lembre-se sempre disso, amor é compromisso. Da mesma forma que a gente tem compromisso com o nosso chefe, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso marido, a gente tem compromisso com Deus. Isso deve ser muito mais sério ainda. É nosso compromisso ir à missa todos os domingos. Quem não vai à missa todos os domingos está em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não tem a garantia de ir ao céu. E aí, antes de eu estudar sobre esse mandamento, eu ia na missa todo domingo. Mas, eu vou viajar. E, eu tô em outra ocasião, né? Eu não vou na missa no domingo. Não, você tem que ir. É sua obrigação essa é a sua obrigação com Deus. Então, tudo o que você faz deve ser planejado perante a esse seu compromisso. Por exemplo, uma mãe não tem que cuidar do filho? Então, se ela vai viajar, ela não vai viajar sem o filho. Ou ela vai organizar uma forma de sei lá, tirar o leite para dar para o filho. Você tem compromisso, você tem que se rodear para fazer. Então, se eu vou na missa, se eu tenho que ir na missa de domingo e minha viagem é no domingo, então eu preciso, primeiramente, peraí, esse lugar onde eu vou tem missa? Se não tem, você não deve ir. Porque você vai estar falhando com o seu compromisso com Deus. E se tem, você deve procurar já saber qual é o horário da missa, onde é a missa, como eu faço para chegar na missa. Porque esse é um compromisso muito sério com Deus. A missa é um sacrifício de Cristo sendo renovado junto à cruz.
Então, o que é? A Lê vai dar uma aula sobre missa para nós, então eu não vou me atentar muito a isso. Mas lembre-se, gente, sei lá, vem alguém que você gosta muito aqui na sua cidade, vai vir, deixa eu pensar, alguém que eu gosto. Eu nunca tive essa história de gostar de alguém muito assim, sabia? Mas vamos supor que vem o Cristiano Ronaldo para os portugueses aqui. Não vai encher o estádio para ver o Cristiano Ronaldo? E Jesus está ali na missa, todos os dias ali, está em presença. E a gente não faz o sacrifício de ir lá para ver Jesus. Quando nós estávamos, todos nós aqui estamos longe de casa, né? Nós estamos fora da presença da nossa família. Mas a maioria de vocês aqui, eu tinha todo domingo. Eu almoçava na casa de alguém da minha família, seja da minha sogra, seja da minha mãe. A gente tem o compromisso de ligar para a mãe, sei lá, toda segunda-feira. E quanto a Deus, que voltamos ao primeiro mandamento, é o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é nossa obrigação número 1 e não tem desculpas. A única desculpa, a única pessoa que está isenta disso são os idosos. Eu não vou me lembrar a idade agora, eu peço desculpa para vocês, depois eu venho trazer essa informação. Mas são pessoas assim, ó, doentes, acamados, idosos que não têm condição de ir à missa sozinho, ou que muitas vezes existem muito isso, né? Não só aqui no Portugal, em cidades menorzinhas, mas no Brasil também existem cidades que não têm missa com frequência. Então, essas pessoas estão fora dessa obrigação. Puérperas, que estão com um bebê muito pequenininho, ou que estão com crianças que estão doentes. Mas, assim, para você ser isento dessa obrigação, precisa ter um problema real oficial. O fato de, eu tenho um almoço em casa, eu tenho que fazer o almoço primeiro, não é justificativo. Tanto é que a igreja, ela permite ainda até uma flexibilidade para nós conseguirmos ir à missa. Então, eu não posso ir na missa de domingo de manhã, você pode ir na missa de domingo à tarde. E a missa de sábado à tarde, acho que acredito eu que seja a partir das 4:30, 5 horas da tarde, a missa de sábado vale como preceito para a missa de domingo. Então, eu não consigo ir na missa de domingo. Vai na missa de tarde, no sábado. Ou vai na missa de domingo à tarde. Você está cumprindo o preceito, cumpriu sua obrigação com Deus, e tá tudo certo, tá? E olha só que soa até feio, né? Olha, eu fui na missa cumprir minha obrigação com Deus. Como se eu estivesse indo por obrigação ver a Jesus. Então, como eu falei para vocês, faltar à missa é pecado mortal e chegar atrasado também é pecado. É um pecado menor, mas também. Porque, de novo, é seu compromisso, você sabe da hora. Se organiza, tenha ordem na sua rotina, para que você cumpra com suas obrigações, tá? Então, é pecado também. E se você chega na missa e perdeu a liturgia, perdeu as leituras, não vale como missa. Você precisa ir a uma outra missa para fazer uma missa completa, tá? Então, atrasadinhos, importante a gente manter a ordem da nossa vida. Olha só como tudo nos atrapalha, tá? Também é pecado impedir que alguém assista à missa. Então, por exemplo, eu não vou na missa amanhã, porque, na verdade, eu vou na missa amanhã. Eu vou na missa em Fátima, mas eu não vou estar com a Helena e com o Vini. Eu já conversei com o Vini disse que vai na missa amanhã com ela. Só que é minha obrigação fazer com que eles assistam à missa. Principalmente a Helena. A Helena não consegue ir na missa sozinha. Então, se eu não vou na missa, eu não só estou pecando uma vez por não ir na missa, mas também estou pecando por impedir que ela vá.
Eu preciso me certificar de que ela também vá. Ou eu chego para a Vivi e falo, olha, Vivi, eu estou na sua casa amanhã às 9. E a Vivi vai na missa amanhã às 9. Ela vai pecar se ela não disser não para mim, e eu vou pecar se eu não insistir. Se eu fizer... Porque eu vou... Se eu impedir que ela vá na missa, tá? É muito importante nós garantirmos que todos vão à missa. Que todos tenham esse contato com Deus. Também é importante os dias de guarda, que também que são fora do domingo, ir à missa. Quais são esses dias de guarda? Importante vocês terem isso na agenda de vocês, terem isso no calendário, tá? Porque são dias de preceito, dia de missa e também obrigatório. Natal, Epifania do Senhor, que é quando a Epifania do Senhor é quando Deus apresenta Jesus depois de nascido, como filho, como seu filho. É também um dia conhecido pelos dias dos Reis Magos, tá? Quando a estrela brilha e os reis vão até Cristo. Então, o segundo domingo depois do Natal. O dia 1º de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz. Corpus Christi, que vai ser na próxima quinta-feira agora, tá? É sempre a segunda quinta-feira depois de Pentecostes. Então, também é obrigatório ir à missa. Já procurem, se é um dia diferente, vocês não sabem da missa, já procurem com antecedência. Já se precipitem, tá? Onde vai ter missa? Que horas vai ser a missa? Como que eu chego? Para que você tenha a sua obrigação cumprida. Na festa de São José, que é dia 19 de março. Dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. O dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. E o dia de São Pedro e São Paulo, que é o dia 29 de junho. Tá certo? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Olha que a gente chegou no quarto e eu já falei um monte. E o que, que a gente aprende na catequese? Guardar domingos e festas. Tem que ir à missa, viu? Só. Olha como a fé, para que a gente cumpra com a nossa obrigação, a gente precisa de muito mais. A gente precisa se aprofundar, precisa estudar, precisa conhecer da nossa fé. E nem sempre dá para a gente depender dos outros. Então, ter a prontidão de fazer isso também é muito importante. Honrar pai e mãe. Não há nada fora do lar que possa quebrá-lo, frente à força dele centrado em Cristo e em exemplos. Então, a família é muito importante, porque a família é um núcleo que nós estamos guiando os nossos filhos para Cristo, para o céu. A Helena não vai saber da obrigação dela para com Deus, das orações, do sacramento, se eu não dou o exemplo. Não só a ensino, como eu mostro diariamente, como eu rezo diariamente com ela o terço no carro, como eu rezo com ela diariamente antes de dormir. Não só exemplos de oração, mas frequentar a missa, o não ter preguiça, o ser firme, não pecar contra a gula, que a gente vai falar sobre virtudes mais para frente com vocês também, tá? Honrar com a minha palavra. Tudo isso direciona a Deus e tudo isso deixa a família forte, porque ela está centrada em Cristo, tá? Então é a obrigação dos pais encaminharem essas almas para Deus. Olha que coisa mais linda, que objetivo que os pais têm. A missão, depois que você se torna pai e mãe, o objetivo seu não é alimentar só uma criança. Não é a parte física, né? Dar uma boa escola, trocar fralda. Não. A obrigação principal é encaminhar essa alma, porque antes de ser um corpo, o corpo ele só é uma roupa para a alma. É encaminhar essa alma para Deus. Eu coloquei a Helena numa escola que, se Deus quiser, Mafia vai fazer o Erasmus nessa escola.
E a freira, ela disse para mim: olha, aqui nós damos valor para as notas, mas não existe um ser humano de sucesso se ele somente tem notas boas, se ele é somente inteligente. Em primeiro lugar, ele precisa ter uma alma bem encaminhada, uma direção espiritual, a sua espiritualidade muito bem trabalhada. A hora que ela falou isso, eu quase casei com ela. É isso que eu quero, pelo amor de Deus, eu estava esperando muito por isso. Claro que isso não é obrigação da escola, mas é o trabalho, por isso que escola também não deve ser qualquer uma, não deve ser somente pautada no melhores notas, porque nós estamos na formação de um ser humano, e o ser humano, ele é muito mais do que o sucesso financeiro, o sucesso de carreira. Ele precisa ter um sucesso espiritual. E isso, o primeiro ponto de sucesso espiritual é em casa. E claro, depois na escola, porque é o segundo lugar onde a criança mais passa tempo. No Brasil não é tanto assim. Não sei hoje em dia, na verdade, como é que tá. Mas se a criança não tá na escola, tá na babá. E com a babá você não tem uma noção de como é a criação daquela, a direção espiritual daquela babá, como ela guia aquela criança. Mas aqui em Portugal, a maior parte do tempo é na escola, infelizmente. Eu não tenho outra escolha a não ser a Helena ficar na escola das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Então, por isso que eu quis isso, e eu já estou fugindo do assunto, né? Mas enfim. Então, o maior negócio da nossa vida é criar os filhos em um lar cheio de carinho, centrado em Deus. E tudo isso começa com a força de um casal. O casal é o espelho. Então, olha como a gente já chega aqui, ó. A gente já vai, inclusive, para outro mandamento. Para o outro mandamento, não. Para o sacramento. Olha como tudo está interligado na igreja. Que é o matrimônio. Quando nós temos uma casa onde o casal ele é centrado em Cristo, eles foram abençoados por Deus, eles comungam, eles oram juntos, eles têm uma estrutura para aquela criança olhar aquilo e seguir o exemplo. Olha a estrutura, a rocha que é essa família, tá? E então o casal ele é muito importante para que nós honremos o nosso papel como pais. Depois, é também a obrigação dos filhos cuidarem, zelarem e orarem pelos pais. Então, nossos pais cuidaram muito de nós, eles fizeram o papel deles, ou também não fizeram o papel como deveriam fazer, mas não cabe a nós julgar, independente do que eles fizeram ou não, a nossa vez, cuidar dos nossos pais também, que agora vão tornar as crianças para nós novamente. Então, nós precisamos cuidar, zelar, fazer o nosso papel agora de filhos e, claro, nunca esquecer de orar por eles. Sejam eles aqui na terra e se eles também morreram, orar pelas almas deles. Além disso, eu também não sabia, descobri depois que eu estudei, mas faz parte desse mandamento honrar a sua pátria, que é uma extensão do seu lar. É como se fosse o seu lar, mas agora na comunidade. Quinto mandamento: não matar. A vida, ela é de Deus. E só Deus tem o poder de tirar e de colocar a vida. De novo, tirar e colocar a vida. Então, respeitar a vida humana acima de tudo, porque ela é sagrada. E isso diz respeito, né? Então, quem está pecando nesse mandamento? Não só quem comete homicídio, mas quem coopera com ele. O aborto, independente da idade gestacional, porque a partir do momento em que há concepção, há vida. A eutanásia, o suicídio e manipulações genéticas. O que são manipulações genéticas? É o FIV, né? Porque você diz que não. Por que o FIV está aqui em não matar?
Porque você congela embrião, você junta embrião, você fecunda um óvulo, você descarta um óvulo. Tudo isso é vida. E a gente está brincando de Deus. Então, por isso que essas fertilizações, essas manipulações para engravidar, não, a Igreja Católica não é a favor disso. Você está em pecado, você está indo contra a sua fé quando você parte para esse tipo de abordagem, tá bom? A gente não pode brincar de Deus. Isso daqui é outro pano para manga que eu adoro particularmente, quando dá pano para manga. Não cometer adultério. Pronto. Não preciso trair, não preciso não, né? Não posso trair meu esposo. Já não tô cometendo adultério. Não. Tem muita coisa que a gente tem que pensar aqui, peraí. Além só do relacionamento, tá? O principal ponto desse mandamento é sobre a castidade. O que é a castidade? A castidade é uma coisa só de santa puritana? Não, porque essa palavra castidade, inclusive, ela foi jogada cada vez mais para baixo, né? Como se fosse algo, ai, credo, ser casto, ai, credo, Deus me livre, como algo condenável. E olha que lindo que é a castidade, porque a castidade é uma virtude, tá? Ela nos ajuda a ordenar a nossa sexualidade, que é o domínio de si. E todos nós somos chamados à castidade. Sejamos nós casados, solteiros, ou ainda quem não tá nessa vida, né, de matrimônio, os padres e as freiras também são chamados à castidade. Quando nós não temos a castidade na nossa vida, nós buscamos pelo prazer como modo de vida, que é o que acontece hoje, que é a principal pauta do feminismo, né? A liberdade sexual, a você ter vários parceiros, a você ter relação ocasional, o sexo livre. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a nossa capacidade sexual como um objeto pessoal. Nós estamos pegando algo que é prazeroso, que nos dá prazer, mas que o prazer, eu vou falar daqui a pouco para vocês, ele foi um impulso importante criado por Deus para que nós procriemos, mas não como fim de tudo, tá? Então, é também pecado achar que tudo de cunho sexual é pecado. Não. O sexo, ele se faz importante, ele é também criado por Deus. Quando um casal, sobre a bênção dele, quando há um matrimônio, quando há a bênção, e ele é responsável por formar uma nova vida. E por isso o prazer e o impulso sexual, ele se faz importante. Tá? Então, na verdade, vamos pensar aqui, gente, no prazer como uma necessidade que Deus impôs para nós, para que nós sobrevivermos. Por exemplo, nós temos o prazer por comer. Para que Deus precisou colocar esse prazer na comida para que nós comêssemos. Do contrário, nós iríamos morrer. Ele é nosso meio de nutrição do corpo, meio que mantém o nosso corpo vivo. Então, ele colocou esse prazer na comida para que nós fôssemos atrás dessa necessidade. O que acontece? Nós não criamos a ordem, o nosso domínio de si sobre esse prazer, e nós chegamos no pecado da gula. E aí nós estamos cometendo um pecado, porque nós estamos deixando com que o prazer se sobressaia à necessidade. O comer além, ele é o prazer como fim e não como meio. Entendem? A mesma coisa o ato sexual. O prazer sexual, ele nos foi colocado por Deus para que nós procriemos.
Do contrário, a espécie não se perpetuaria. Então, o prazer é um meio para que o fim seja a procriação e a união entre o casal. Qual que é, como é a vida hoje? O prazer sexual como fim. Eu só quero fazer sexo porque é gostoso. Eu quero fazer sexo e me masturbar e fazer diversas coisas porque é bom. É o prazer pelo prazer. E isso é errado. Eu estou ali, ó, estou deixando meu espiritual lá embaixo e tornando a minha carne muito mais forte. Quanto mais a minha carne está forte, mais o meu espírito está fraco, tá? É pecado contra a castidade. Então, o adultério, ou seja, a pessoa ela não fica ali somente no seu relacionamento entre homem, no casal. A masturbação também é pecado, porque você está ali, você não está tendo uma relação com o seu esposo e com a sua esposa. Você está num ato mecânico somente por prazer. A fornicação, a pornografia, a fornicação, só para quem não sabe, é você ter relação antes do casamento. São os namorados que transam antes de terem o compromisso diante de Deus. Isso também é pecado. E por que que isso é pecado? Porque aí vocês vão pensar aqui em alguém que não é casado e que no susto ficou grávida. Ai, meu Deus. Mas por que que ela não se preveniu, né? Burra. Sabe que tem camisinha. Sabe que tem pílula. Por que que não faz? A pergunta tá errada, gente. Não é por que que ela se preveniu, é por que que ela transou. Porque é óbvio que, teoricamente, né? Nem isso acontece. Aí já tá errado duas vezes. Se o sexo acontece fora do casamento, vai ser como consequência uh, o prazer como fim e não como meio, tá? Mas antes disso, vamos voltar aqui uma coisa que é importante. Por mais que eu esteja falando para vocês aqui que o prazer é só o meio e o fim é a procriação, isso não quer dizer de que se é pecado eu fazer sexo com meu marido. Não, gente. Vocês estão em união entre o casal. Existe uma união de almas. Existe uma união. E, e depois, o fato de ter filho ou não é só consequência do que Deus quer para a sua vida. Tomem eu como exemplo. Que desde o dia 1 que eu sou casada com o Vinícius, e eu já sou casada com ele, eu sou casada na igreja, faz 4 meses. Mas faz 8 anos que nós moramos juntos, que nós somos casados. Desde o dia 1, eu nunca preveni. E eu só tenho uma filha. Então não é, é o que Deus quer. E Deus, nem sempre Deus quer que você tenha 10, 15 filhos. Se você segue cegamente, se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, se você ama Deus sobre todas as coisas, você tem fé do que Deus tem para você lá na frente, tá? Então, você ter prazer com o seu marido, se você não usa contracepção, por exemplo, porque se você usa contracepção, você não só está evitando, você está dizendo ali o que você jurou na igreja é errado, você está mentindo contra o que você jurou na igreja, que é receber os filhos que Deus nos manda. Eu estou evitando. E parentalidade, porque agora está na moda essa história de parentalidade responsável. Ponto 1. Parentalidade responsável. O que é a parentalidade responsável? Porque agora eu não estou no meu momento financeiro bom. Você não confia em Deus, que Deus vai prover.
que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Agora, você não tem dinheiro, mas você não sabe se mais para frente, se você na sua, claro, né, que Deus, não vai cair, Deus não vai falar assim, pronto, vai cair o dinheiro na sua conta. Não. Você está no trabalho, você está procurando, você está numa vida de oração, você está numa vida de sacramento. Confia em Deus que tudo se encaixa. E olha, se a gente for pensar nas famílias antigas, naquelas famílias grandes que tinham inúmeros filhos, em que não tinha tanta contracepção assim. Vocês conhecem alguma família que dizia, olha, nunca fui, nós não éramos felizes? É que a gente, de novo, a gente está no material, né? Então, mas é que eu não vou estar conseguindo dar o melhor para os meus filhos. Criança não precisa de muito, gente. Então, a contracepção, ela é pecado. Isso, contracepção, dizemos, DIU, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, o que mais? O coito interrompido. Tudo isso é contracepção. A prostituição, que novamente, né, é utilizar como prazer somente o ato sexual, o prazer é o fim, e os atos homossexuais. E aí, uma coisa importantíssima que a gente precisa ter na mente: a Igreja Católica não é contra os homossexuais, ela abraça os homossexuais. O que é? Nós somos contra o ato sexual em si, homossexual em si. Porque eles podem ter essa inclinação de atração ao sexo oposto, mas é preciso se controlar. Se eu tenho essa inclinação, então eu tenho uma cruz que eu tenho que carregar. Então eu preciso ter domínio sobre mim. E aí existem diversas histórias que eu já vi, relatos de homossexuais, por exemplo, que são católicos e para conseguir controlar isso, ou entram para o celibato, fazem voto de castidade, tá? Então a Igreja Católica ela abraça os homossexuais, só que ela é contra o ato dele em si, tá? E não as suas inclinações. Muito importante também falar sobre a modéstia, que é a sua atitude e a sua ação, as suas palavras e os seus olhares, que você tenha muito cuidado sobre eles, para que vocês não desrespeitem e provoquem, se tornem objeto sexual ilícito, que é outra coisa que o feminismo também quer bater muito, né? Ah, eu visto o que eu quero, eu posso usar calcinha, andar de calcinha na rua e o problema, claro que, gente, pelo amor de Deus, a Igreja Católica, ela é contra pedofilia, ela é contra, esqueci a palavra, quando o homem abusa da mulher. Vocês já entenderam. Quando o homem abusa da mulher. O problema é, vamos supor que eu vou passear com o meu esposo, que é homem, que ele tem os seus desejos, né? O desejo, ele existe, ele acontece. E eu vou no shopping com ele, eu vou sair com ele, e passa mulheres com os peitos todo pulando para fora. É você não se preocupar com o próximo. Tudo bem, ele tem que cuidar do olho dele. Mas vamos falar que nós somos frágeis. Então, não é só cuidar de si, mas é cuidar do outro também. É se preocupar com o outro. Poxa, eu não vou ficar mostrando meus peitos, né? Eu não vou usar uma roupa ou fazer insinuações ou usar palavras que provoquem alguma coisa. Eu estou falando do meu esposo, mas eu poderia, por exemplo, falar de um homem solteiro, em que sei lá, uma secretária vai e fica usando roupa, e aí o homem é frágil, o homem vai para a masturbação, ou o homem trai a esposa. De novo, não que você tenha culpa, mas você faz parte da sua culpa também. Cada um fazendo a sua parte, tendo modéstia, a gente está no caminho para Cristo.
Lembra da caridade. Isso aqui também é caridade, tá? É pensar no próximo. Não é, eu visto o que eu quero. Isso aqui é egoísmo. Não roubar. Então, é caminho para o céu a prática da justiça e dar a cada um o que é seu. Aqui, gente, não só é algo bem explícito, né? O fato de não roubar, mas também diz respeito, por exemplo, ao dar o salário justo para o empregado. Então, a questão da escravidão, a questão de, por exemplo, um exemplo aqui que aconteceu há um tempo aqui em casa. A minha antiga faxineira, ela chegou para mim no momento em que eu a chamei para trabalhar e ela disse que o salário dela, que ela cobrava para mim 5 euros a hora. Eu falei, hã? Você não come com isso, não, senhora? E eu ofereci para ela 8,5 € a hora. E já estava querendo aumentar. Por quê, gente? Imagina. Ai, não é porque ela cobra 5 euros que, se ela cobra 5 euros, eu vou dar 5 euros para ela. O problema é dela. Não, é uma coisa justa. Ninguém come, gente, hoje em dia, sustenta uma família com 5 euros. Se eu não tenho condição de pagar mais um salário que é justo para ela, eu não tenho que ter empregada. Eu faço trabalho, não é? Então, dar um salário justo. Você vive com 5 euros a hora? Hoje em dia ninguém vive mais, é muito difícil. Tá? Então, fazer essas percepções. E ela, coitada, ela falava muito para mim que eu pedi para ela vir nesse valor para mim. E eu estava ajudando a pedir para que os patrões dela, que cobravam 5,5 € a hora, porque detalhe, ela mora longe. Ela ia até a casa dos patrões e de outra cidade. E tudo com o dinheiro dela. Então, eu estava quase que pagando para trabalhar. E os patrões falavam, você está querendo ganhar mais que eu sou bancário? Não, né? Olha a soberba, olha o egoísmo, de novo. Vai falar que você não rouba? Não, senhor, você está roubando, só que de um outro jeito, né? Não levantar falso testemunho, o nosso 8º já está acabando, meninas. Isso implica estritamente na verdade, falar a verdade, estritamente a verdade. Seguir Jesus é viver o espírito da verdade. Então, as mais simples mentirinhas que a gente fala, nós já estamos pecando. Claro que o pecado é maior de acordo com a gravidade da mentira que você faz. Mas se, por exemplo, eu falo para Helena, Helena, não tem chocolate, não. Mãe, eu quero chocolate. Não, não tem. Para ela parar de me encher o saco. Eu tô pecando. Claro que não é um pecado mortal, porque isso não está a prejudicando, não está prejudicando ninguém, mas eu estou no meu conforto de, ao invés de explicar para ela por que ela não vai comer chocolate, é muito mais fácil para mim. Eu alivio a minha alma, né, o meu espírito de ter que trabalhar aqui, de educar a minha filha. Então, coisas mais simples é pecado, e depois as mentiras maiores, né? Não fazer suposições também é levantar falso testemunho. Não falar mal do outro. Fique na sua, fique quieto, cuide do seu. Não julgue e não revelar segredos, tá? A gente não tá mentindo aqui, a gente tá falando algo, mas é de outra pessoa. Não cabe a nós ficar dizendo. O 9º mandamento, ele tá muito associado à questão do furto, tá? Por quê? Porque eu não quero desejar, eu também não posso desejar as coisas do outro. Não é só roubar em si, mas é desejar o do outro. Não só a mulher, mas também os objetos.
Guardar a castidade nos pensamentos e desejos. A pureza do coração é alcançado cuidando do seu olhar, disciplina dos seus sentidos e intensificando a oração. Então é muito difícil, eu tenho nossa, eu sou solteira, eu quero tanto aquele menino, mas ele tá namorando. Ore, porque a carne é fraca, gente. É por isso que Jesus nos disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não acha, nós nunca seremos fortes. O dia que a gente for forte vai ser o dia que nós estivermos lá no céu. O dia que a gente acha, nossa, eu tô muito bem, hein? Tô arrasando nas orações. Deus vai te mandar uma para te provar que você não é tão boa em oração assim. Deus vai te mandar uma para provar que você, para te testar o tempo inteiro. Porque como eu falei no início, a aprovação é necessária. Nós estamos aqui para evoluir a nossa alma e a gente só evolui no desconforto. Então vigie, olhe a todo momento. E não cobiçar as coisas alheias, que aí diz respeito à propriedade alheia. Seja um carro, seja a casa, seja qualquer objeto, seja o emprego de outra pessoa. A gente fica, ai meu Deus, bem que ele podia ser mandado embora para eu poder pegar o lugar dele. Você está cobiçando uma coisa que não é sua. Quando a gente cuida do nosso, quando a gente está ocupado com as nossas coisas, nós podemos construir o nosso e não desejar algo do próximo para poder manchar a nossa imagem com o próximo. É isso, vou interromper aqui, vou abrir aqui para vocês para a gente conversar. Pode falar, tia Alessandra. Deixa eu, assim como eu fiz da outra vez, eu fui anotando alguns pontos, não que a Isa errou de maneira nenhuma, mas algumas coisas que vieram vindo na minha cabeça, e eu acho que é legal até esses exercícios a gente nem combinou, tá? Porque daí agora eu dou uma resumida. Né? Com certeza, com certeza. Não, eu faço uma revisão de tudo que a Isa falou, então eu vou só falar os pontos e depois vocês podem trazer as suas dúvidas, tá? Primeiro, pessoal, que os mandamentos, ele é como se fosse um manual de instruções para o céu. Então, toda vez que a gente compra sei lá, a gente compra um liquidificador, ele vem com um manual de instruções de como a gente deve usar o liquidificador. Os mandamentos é a mesma coisa, tá? É o manual de instruções os 10 mandamentos é o manual de instruções que vai levar a gente até o céu. O diabo, não se esqueçam disso, o diabo é o pai da mentira. Então, é exatamente o que a Isabela falou. Por menor que seja a mentira, ela deve ser evitada a todo custo. Ah, mas se eu falar para fulana que, eu não vou no aniversário dela porque eu não quero, ela vai pegar mal comigo. A mentira deve ser evitada a custo o que custar. Por quê? Se eu falo para a Vivi assim, olha, não estou me sentindo muito bem, não estou muito afim de sair, então eu não vou no seu aniversário. E se ela falar, pô, né, achar ruim comigo, ela está pecando porque ela está se olhando em primeiro lugar, entendeu? E eu não, eu estou evitando, e se eu perder essa amizade, vamos dizer assim, eu tenho que evitar a mentira a todo custo. O diabo é o pai da mentira, nunca se esqueçam disso. Os pastores, quando a Isa falou do Café com Deus Pai, eles não recebem o Espírito Santo para poder fazer as suas interpretações da Bíblia, tá? Então, ele vai falar o que vier na cabeça dele, e o ser humano é muito falho, então é por isso que não que a gente julga e não que a gente detona o evangélico, mas se a gente ficar, não, mas o que ele falou aqui é legal, a gente pode estar fugindo da nossa religião e da nossa igreja. Quando levamos o outro a pecar, nós também pecamos. Isso é muito importante da gente ter em mente, tá? É tudo, tá? Então, que nem a Isa deu o exemplo da Helena na missa, mas é tudo. Então, depois ela veio falar um pouco da questão da modéstia, da roupa, então é isso. Então, por exemplo, se eu posto que hoje é rede social, eu posto uma foto minha de biquíni, eu não sei quem vai ver. Eu não sei quem vai olhar aquela foto, homem, e vai falar, e vai me desejar. Mesmo eu não sabendo, eu estou levando outro a pecar. Então, por isso que a modéstia é importante, né, na nossa vida. É uma coisa que nós duas, inclusive, temos discutido muito. Eu olho hoje meu guarda-roupa e falo, cara, meu guarda-roupa não é modesto. Mas esse ano eu fiz a minha promessa de não comprar roupa. Então, eu tenho que me virar nos 30.
Meninas, uma coisa também que eu queria dizer para vocês, assim, que vocês estão começando agora, tenham sempre em mente que a religião católica, ela não deve ser tratada como uma escolha. Ah, então existe a religião evangélica, a religião católica, o espiritismo e o budista. Então, qual que eu vou escolher? Porque todos têm Deus no centro, não. A religião católica é algo que nos foi instituído, e a gente vai falar mais sobre isso ao decorrer das aulas, mas foi instituído por Deus e Jesus Cristo, tá? Todas as outras igrejas, 100% delas foram instituídas pelo homem, e o homem é passível de falha. A única pessoa que não, o único ser humano que não falhou nada na sua vida foi Jesus Cristo e Maria, só. Os santos pecaram, o Papa peca, todo mundo peca. Então, quando falam assim, ai, mas a Igreja Católica tem pedofilia, mas tem padre que a Igreja Católica é ruim, porque o padre é pedófilo, gente, não é porque está dentro da igreja que a gente não vai pecar, todos vão pecar. Então, a gente não pode instituir que um padre que foi pedófilo, ele manchou a igreja toda. Não, pelo amor de Deus, mas pelo contrário, a gente tem que rezar por esse padre. Porque o diabo nos tenta o tempo todo. Agora, vocês imaginam o quanto que um papa, um padre, não é tentado. E o ser humano é falho, a carne é fraca. Então, vamos rezar por ele, não vamos julgar ele, também não vamos colocar que a igreja é errada por causa disso, pelo amor de Deus. Os filhos e a catequese, como a Isa falou, é nossa obrigação ensinar. Então, assim, era obrigação dos nossos pais ter nos ensinado, mas a gente não vai julgar também nossos pais, porque provavelmente nossos pais também não aprenderam como a gente está aprendendo aqui. Por isso a importância do estudo, por isso a importância de a gente se aprofundar. E agora que a gente sabe, a gente não pode mais pecar. Não estou dizendo que é fácil, eu estou numa luta aqui para catequizar meu filho, meu marido então nem se fala. Então, é uma luta, mas a gente não deve evitar. E quando somos padrinhos, tá? Quando somos padrinhos de alguém de batismo, se os pais não levam esses filhos na catequese, é nossa obrigação como católicos, e que sabemos disso, nós levarmos eles. Então, é virar para o seu comadre, pro seu compadre, lógico, a gente está, nós, no nosso caso, que a gente está longe, mas, por exemplo, olha, você não vai levar seu filho na catequese, eu respeito, mas eu vou levar, tá? Isso é nossa obrigação. Meninas, uma coisa que a gente pode trazer aqui um dia é falar sobre o casamento misto, porque como eu conheço a história de vocês, e eu também me encaixo nisso, eu sei que talvez seja um tema pertinente para a gente, que é onde nós estamos entrando na Igreja Católica cada vez mais, e os nossos maridos não estão nos acompanhando, e o contrário também acontece com muita frequência, tá? Existem muitos maridos também que seguem a doutrina, que estudam a doutrina, e a mulher também não, então eu acho que um dia a gente podia falar sobre o casamento misto, como lidar com isso. E nunca nos esquecer que a mulher é sacerdote da família, tá? Quinto mandamento, cuidar do corpo que Deus te deu. Quando a Isa fala de não matar, é o que ela falou, não é só eu atirar no primeiro que passa aqui, ele morreu, pronto. Não, não é só isso. O corpo onde nós vivemos foi Deus que nos deu. Então, quando eu cometo o pecado da gula, quando eu faço mal para o meu corpo, quando eu uso anticoncepcional, quando eu cometo o pecado da gula, quando eu não faço exercício físico, quando eu como coisa que não pode, quando eu uso drogas, quando eu tenho algum vício de bebida em excesso, fumar, tudo isso é pecado contra o quinto mandamento. Porque você está matando o corpo que Deus te deu, não matar. Isso foi uma coisa também que mexeu muito comigo quando eu descobri. E eu só consegui virar minha chave para alimentação saudável quando eu descobri isso. Porque agora parece que vem olha, você está fazendo errado. Então, assim, ainda estou pecando muito, tá? Mas mudou muito a minha mentalidade quando eu realmente entendi que o corpo não é meu, o corpo é de Deus. E eu estou matando o meu corpo. É pecar contra o quinto mandamento. Eu notei do prazer, mas depois a Isa falou que Deus colocou o prazer na comida, porque se ele não colocasse, a gente não ia se alimentar, a gente ia morrer, mas a gente não precisa comer além da conta e nem comer o que faz mal. E Deus colocou o prazer no sexo, porque se a gente não tivesse prazer, a gente não ia transar e não ia procriar. O sexo é uma coisa sagrada. Vamos desmistificar isso também, gente, que também serviu muito para mim. Não é uma coisa errada. A pornografia trouxe para nós essa visão de que é coisa feia, de que é coisa... O feminismo trouxe muito isso, que é coisa, sabe, apesar da liberdade sexual, mas uma coisa proibida, uma coisa isso, não sei o quê. Não, o sexo é uma coisa sagrada. Deus instituiu o sexo para procriação. Tanto que todos os métodos anticoncepcionais, 100% deles, quando o marido é operado, anticoncepcional, de todos eles, tira a libido.
Por quê? Porque todos eles evitam filhos. Todos eles tiram o libido, tiram o prazer que Deus nos deu e a gente tira de fora. Quando a gente não sabe o que é pecado, então, por exemplo, eu fiz FIV e não sabia que era pecado. Você não pecou quando você fez, mas ao momento que você descobre isso, você está consciente do seu pecado, e aí você tem que se confessar e se arrepender. E, então, por isso que é obrigação nossa, e aí a gente peca com isso, ensinar os nossos filhos para evitar que eles pequem, por não saber. Tá? Então, comer carne na sexta-feira é pecado. Eu não sabia disso, descobri isso recentemente. Então, até quando eu não descobri, eu sei que eu não, vamos dizer assim, eu não cometi o pecado. Agora, a partir do momento que eu sei, é pecado. Outra coisa, pecado é quando o pecado vem na nossa cabeça, então, por exemplo, eu vou julgar alguém. Gente, nunca vamos esquecer disso, que a gente é muito falho, tá? Todo mundo, de novo. O Papa confessa, porque ele também julga muitas pessoas, porque o julgamento vem na nossa cabeça. Só que se você torna aquele julgamento que você faz na sua cabeça, você torna ele um julgamento verdadeiro, você está pecando. Agora, se o pecado vem e a gente já afasta ele, aí a gente não peca, porque a gente peca até em pensamento, tá? Atos, pensamentos e omissões. Palavras e omissões. Isso. E não pecar e levar no céu. Outra coisa, não pode confessar, a Isa falou da comunhão, que não pode receber a comunhão se você tiver pecado mortal, você tem que confessar antes, mas para confessar, você também não pode estar em pecado mortal. Então, por exemplo, eu não posso confessar, porque eu não sim, mas você, nesse caso, não é que você não pode confessar se você está em pecado mortal, quando você vai voltar para o pecado. É quando você não se arrepende do seu pecado. Então, por exemplo, a Lê, ela vai confessar porque ela está em pecado. Ela está num casamento, estando casada com outra pessoa na igreja. Ela vai confessar. Para ela confessar, ela tem que estar arrependida disso e não pecar mais. Mas ela vai voltar para casa dela, ela vai continuar com o mesmo marido. Exatamente. Então não adianta. A mesma coisa, eu vou confessar que eu matei alguém. Mas eu não estou arrependida disso. Eu só confessei porque eu sei que eu sei que eu tenho que confessar. Você precisa estar arrependida disso e não e se propor a não voltar a pecar. Na verdade, a Rô vai falar mais sobre os sacramentos, eu só quis, não que a Isa tenha falado errado, de novo, mas é só para, eu só fiquei com receio de, tipo assim, então se eu confessar hoje e comungar amanhã, tá ok, sim, mas é que a Isa falou, tem que estar arrependida. Então, por exemplo, eu não vou confessar arrependida que eu estou numa segunda união, porque eu não estou arrependida, eu vou voltar para casa e vou continuar minha segunda união, então não faz sentido, entendeu? Então eu não posso nem confessar e muito menos comungar. Olê, aproveitar esse gancho, por exemplo, eu não sou casada na igreja, né? Você também não pode confessar. Eu também não posso. Então, a não ser que você viva a castidade. Você pode, mas você tem que viver a você castidade. pode, desde que você viva a castidade até o seu casamento. Você não pode transar até o seu casamento. Entendi. Aí você pode. Porque o que acontece é isso, né? Você está num relacionamento. Tudo bem, mas você não é casada. Você não teve um casamento anterior. A Lê tem um casamento anterior na igreja. É como se eu estivesse namorando, né, para a igreja. Exatamente. Do sacramento, né? Exato, é como se você estivesse namorando. E aí é o que a igreja fala. O morar junto, as pessoas falam que é como se estivesse casado. Não, você não é casado. Sim. Né? E, teoricamente, você mora junto, então você teria que viver a castidade até vocês se casarem. E não vão viver, né? Mas aí, eu não tô num pecado mortal? Tá. Mas eu sei agora disso. Você tem que buscar o sacramento do casamento, tipo, ontem. É tipo isso. Mas aí eu continuo pecando, vai. Porque essa é a realidade. Sim. Mas é que essas dúvidas me pegam, sabe? No juízo. Claro. Por exemplo, assim, igual o FIV, né? Eu, quando ouvi que você tinha falado do FIV lá, eu não queria saber disso. Caramba! Esse foi o sentimento que eu tive. Eu acho que eu até comentei isso com vocês. Sim. Mas
do casamento é a mesma coisa, se for parar para pensar, não é? Sim. Aí eu tenho que tentar correr atrás do tempo e pedir, fazer várias Exatamente, exatamente. Exatamente. Deus me perdoe, principalmente desse momento que eu sei que é Exatamente. errado e continuo pecando. Seria isso, não é? Exatamente. O E a Isso. raciocínio. partir do momento em que você vai na confissão e que você confessa, acabou. Você não tem pecado. É como se você Só que você vai tivesse confessar, de livre, eu não sei, posso falar errado. Você vai falar isso da sua confissão do matrimônio. Porque não adianta também você confessar hoje e voltar para a mesma situação. Não é porque você, Sim, tipo assim, tô dando andamento com as coisas do casamento, então eu já não estou mais em pecado. Não. Porque você só pode. De novo, a não ser que, por exemplo, eu dei entrada hoje no meu processo de casamento. Vitor, agora a gente não vai, a gente vai fazer a castidade. Aí, ok. Entendeu? Uhum. Mas assim, Evi, eu acho que eu entendi sua dúvida, mas é que assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pecado. A gente não sabe o dia do nosso juízo final. O Sim. meu pode ser amanhã, pode ser hoje, a gente não sabe. Então, se você morrer hoje, isso vai entrar no seu juízo final? Vai, entendeu? Só que você já tem uma consciência diferente disso. É que aí eu não sei dizer como que vai ser lá, e é só com Deus mesmo, entendeu? Aí e é talvez isso mesmo. Porque a uma gente não direção. sabe. A gente só tem. A gente sabe o que deu, o que Jesus nos passou, o que Jesus nos ensinou e o que a igreja, como a tradição, nos passa. O que vai acontecer daqui para lá, a gente não sabe. Então, assim, a gente tem que fazer o possível para tentar. O que a gente sabe, a gente tem que fazer o possível para Exato. fazer. Isso, Por exatamente. exemplo, Pode calma dar aí, meu. Carlinhos, a gente já te deixa falar. Por exemplo, os evangélicos não vivem os sacramentos, não fazem nada do que a gente falou aqui. Então vão tudo para o inferno? A gente não sabe. Não Porque nós vamos somos. julgá-los. Mas, assim, o que nós temos certeza, o que já nos foi colocado, nós estamos tentando garantir. Eu vou tentar ir por um caminho na dúvida? Não, eu vou tentar garantir o meu aqui do que nós sabemos, né? Então, assim, a gente não tem certeza de nada. Em relação ao casamento, eu e a Vivi, a gente vive muito parecido. Então, por exemplo, qual é a minha obrigação? Correr atrás da minha nulidade o quanto antes para eu poder casar na igreja. E você correr atrás do sacramento quanto antes. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, por exemplo, eu só vou casar na igreja quando eu tiver dinheiro para fazer uma festa. Gente, hoje, para mim, isso é isso aqui. Eu quero correr atrás da minha nulidade o quanto antes, e se eu não puder fazer nada, eu vou convidar vocês para participar de uma missa, eu vou casar no meio da missa, e se eu não puder dar uma festa, dar coisa, a gente Faz faz um um almoço. embolado, e pronto, porque eu só quero o sacramento agora, eu não quero vestido, eu não quero festa, eu não quero nada, entendeu? Sim. Então, porque agora que eu entendi o que é o sacramento, e por isso, só que isso é uma coisa, por isso que é obrigação nossa ensinar nossos filhos, porque a minha mãe não me ensinou isso, e eu casei errado com 23 anos, eu não tinha essa noção. Então, isso, tanto que isso é passível de anular o meu casamento, porque nem eu, nem meu ex-marido, a gente sabia disso. Mas é muito Entendeu? importante, por mais Só que que agora eu sei. não quero Eu julgar. também não vou casar com o Léo Exato. agora e separar, e também aí Deus vai falar, pô, aí você tá de brincadeira, né? E outra coisa importante, tá? Eu não julgando a Alessandra, mas é muito importante nós termos a consciência, a nossa responsabilidade. Ela falou, minha mãe não me ensinou, mas isso não tira a responsabilidade dela de ter casado errado. Sim, até porque eu era adulta, Tá? eu já tinha 23 anos, eu podia ter corrido atrás disso, e não corri. Não foi culpa da minha mãe.